Bom, conforme eu prometi, eu vou ensinar aqui um método para você encontrar a solução geral de uma equação homogênea de segunda ordem a partir de uma solução. Se você conhecer uma solução da equação, você tem aqui uma equação que ela é uma equação de segunda ordem, os coeficientes não são constantes, isso torna a coisa um pouco mais complicada, não é? Mas se você vislumbrar que se você conseguir descobrir uma solução, por esse método você vai conseguir chegar à solução geral. Então vamos lá, isso já é um grande passo, já é uma grande notícia, né? Uma bela notícia. Então veja bem, nesse exercício, seja y1, x uma solução da equação diferencial homogênea de segunda ordem, essa equação aqui, x ao quadrado, y duas linhas, mais x, y' mais y igual a zero, onde x é um número positivo, ou seja, a sua equação está definida nos números positivos, nesse intervalo aqui. Deixa eu colocar um intervalo 0 até o infinito, né? Os números positivos. Esse é o intervalo de definição da sua equação diferencial. Encontre a solução geral. Muito bem. Bom, a primeira coisa que nós teríamos que fazer, a rigor, seria testar se isso é uma solução mesmo, né? Então, o que é testar, verificar? É substituir o y1 aqui na equação e ver se ela satisfaz a equação, né? Então vamos substituir, vamos lá. O y1 é igual a x, isso significa que y1' derivada é igual a 1, e a partir daqui, zero, né? Derivada segunda, derivada constante, zero. Quando eu substituo lá, vai ficar o quê? Substituindo na equação, fica x ao quadrado vezes 0, 0. Então isso aqui morre. Tá? Só estou verificando, para ser rápido, eu nem vou escrever. X, y'. Então é x multiplicado pela derivada, vai dar x mesmo aqui, né? Verificação. Pronto, verificação. Verificando se o x é uma solução. Então aqui deu 0. Aqui x multiplicado por 1 vai dar x, menos y. Mas quem é o y? O y é x, que é igual a 0. Ok, bingo, né? Aqui, de fato, comprovamos que a função, a identidade, né, x, y igual a x, é a solução. Agora vamos partir para o nosso método de redução de ordem, né? Vamos usar aqui o Wronskiano. Veja que o Wronskiano está sendo importante para nós, né? Então vamos lá. Para usar o método, eu tenho que colocar naquela forma geral da equação. Então eu vou ter que dividir aqui por x ao quadrado. Eu posso porque o x nunca se anula, não é? Então você tem, dividindo aqui por x ao quadrado, fica y duas linhas, mais, e dividindo por x ao quadrado fica 1 sobre x, y, linha, menos, aí dividindo por y ao quadrado, 1 sobre y, dividindo por x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado, y, tá certo? Espero que esteja. Fica 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado, igual a 0. 0 dividido por qualquer coisa, 0, né? Bom, estamos naquela forma. Então aqui a gente lembra que esse aqui é o P de x, não é? Esse aqui é o nosso P de x, da forma geral. E aí nós vamos calcular, vamos fazer o seguinte. Suponha, seja y2, outra solução. E nós queremos que isso aqui tal que y1, y2 seja LI, né? Para nós termos um conjunto fundamental de soluções, é preciso que essa seja LI. Não posso pegar outra solução que fosse linearmente dependente, porque eu poderia pegar, por exemplo, 2x, que também é a solução, mas não serve, né? Tem que ser uma outra LI para você poder escrever a solução geral. Muito bem, então vamos com calma aqui. Se eu tenho duas soluções, eu posso calcular o Wronskiano dessas duas soluções, né? Então vamos para o Wronskiano. O Wronskiano posso calcular de duas formas.
usando o determinante, né? Que é assim, primeira solução, segunda solução, derivada, derivada, né? Mas a primeira solução eu já sei quem é, x. Derivada de x, 1. E aqui eu vou ter y2, y2'. Esse determinante é igual a x multiplicado por y2' menos y2. Tá bom? Então, calculei o Wronskiano de um jeito. Agora eu vou calcular usando a definição, ela é a definição, né, de determinante. Agora eu vou calcular o Wronskiano usando a fórmula de Abel. Você também já está craque nisso. Não vai ser fórmula de Abel, você vai ter uma constante multiplicado por E elevado a menos a integral de P de x dx. Mas nós vimos lá que o P de x é a função 1 sobre x, né? Eu vou substituir, para não perder tempo. Então aqui é 1 sobre x dx. A integral é muito simples, dá o log, né? Vai ficar c elevado a menos log de x. Só que x é um número positivo, né? X é um número positivo desde o início, tá certo? Aqui x é positivo, seria log do módulo de x, mas como ele é positivo, módulo de número positivo é ele mesmo, eu não vou colocar o módulo, tá bom? Então vai ficar menos o log de x, módulo de x, mas ele é positivo, eu não coloco. Isso aqui vai para cá, fica 1 sobre x. Exponencial do logaritmo de 1 sobre x fica c multiplicado por 1 sobre x, né? Mas esse c é um número real. Então eu poderia trabalhar com c mesmo, mas eu vou escolher um número para ficar mais simples. Então eu vou escolher c igual a 1, tá? Para c igual a 1, temos o Wronskiano y2 de x igual a 1 sobre x. 1 sobre x. Muito bem. Aqui o Wronskiano calculado pela definição. Aqui o Wronskiano calculado pela fórmula de Abel. Mas essas coisas têm que ser iguais, não é? Então você tem que xy2' menos y2 deve ser igual a 1 sobre x. Vou colocar assim, 1 sobre x, tá bom? E isso aqui você conhece. Isso é uma equação linear em y2, na função y2, né, linear, aparece em termos lineares, de primeira ordem. Você sabe como calcular isso, não é? Mas para calcular eu tenho que dividir tudo por x aqui, né? Então vou ter, de novo, como x é positivo, não tem problema, dividindo toda a equação por x, nós vamos obter y2' menos 1 sobre x y2 igual a 1 sobre x ao quadrado, tá? Dividir por x dá 1, dividir por x fica x ao quadrado aqui no segundo membro. Muito bem, eu sei como resolver. Através do fator integrante é um dos métodos, né? Eu vou fazer o fator integrante porque eu acho que é o mais rápido aqui. Vamos lá. O fator integrante é igual a e elevado à integral desse termo aqui, que acompanha o y, né? Desse termo que acompanha, no nosso caso aqui, y índice 2. Então, menos 1 sobre x dx. Quando eu calculo essa integral, eu vou ter menos log de x. É mesmo que aconteceu aqui em cima, não é? A mesma integral, que coisa. Então vai ficar log de x a menos 1, né? Log de x a menos 1, tá bom? Quando eu aplico exponencial no log, volta a função. Bom, esse é o nosso fator integrante, né? Fator integrante. Só para lembrar, fator integrante dessa equação aqui, da equação de primeira ordem, né? Dessa equação, tá bom? E vou multiplicar aqui. Multiplicar o fator integrante na equação, nós vamos obter y1 sobre x, y2', né? Vamos lá para cima.
Então, multiplicando a equação pelo fator integrante, vamos obter 1 sobre x, y2, tá? Que eu vou multiplicar por 1 sobre x, fica menos 1 sobre x ao quadrado. Então, lá em cima, vamos lá, bem aqui, menos 1 sobre x ao quadrado, y2, igual, no segundo membro tem 1 sobre x ao quadrado. Multiplicando por 1 sobre x, vai dar 1 sobre x ao cubo. Tá? 1 sobre x ao cubo. Espero que esteja tudo certinho aqui. Tá? Deixa eu conferir rapidão aqui. Acho que sim, acho que está tudo certo. Menos. Muito bem. Quando nós usamos essa técnica, quando nós vimos essa técnica, só para lembrar, quando você multiplica pelo fator integrante, o que vai aparecer no primeiro membro é a derivada de um produto, né? Vai aparecer a derivada do produto da função, né? Da função que é a função, a nossa função incógnita, pelo fator integrante, não é isso? Derivada de um produto. Segundo membro, nada a fazer, né? Mas não custa nada você conferir isso. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, ok. Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Como deu a derivada de um produto, basta eu integrar aqui, né? Porque a integral da derivada volta à função. Sobre x, né? Vou colocar logo sobre x. Fica menos claro, né? Mas tudo bem. Y, índice 2 sobre x igual, integra no segundo membro, integrou no primeiro em relação a x, integra no segundo em relação a x, vai dar x elevado a menos 2, dividido por menos 2, que vai dar menos, né? Acho que é isso. E mais uma constante, tá certo? Vai ter mais uma constante aqui, mas como eu quero só uma solução, uma solução, eu posso fazer essa constante igual a zero, tá bom? Então seria mais uma constante aqui, ó. Mais uma constante, não é? Mais, colocar C1 para não não chocar com aquela nossa primeira constante. Então agora para obter a função y2, que é o que eu estou querendo, então, uma observação aqui. O Wronskiano deu C sobre X. Nós escolhemos C igual a 1 sobre X. Isso aqui me diz que essa função nunca se anula, não é? Essa função é sempre diferente de zero. O Wronskiano é sempre diferente de zero. Isso significa o quê? Que as soluções são LI e você vai ter um conjunto fundamental de soluções. Então, quando eu achar essa S2, essa Y2, eu já vou ter a certeza, a convicção de que eu posso escrever a solução geral, porque elas são linearmente independentes. Tá? Você tem aqui um conjunto fundamental de soluções, pelo fato do Wronskiano ser sempre diferente de zero, tá bom? Então, Y2, você vai ter, multiplicando aqui por x, você vai ter C1x, menos, multiplicando por x, vai dar 1 sobre 2x, tá certo? Menos 1 sobre 2x. Ora, para que eu tenha uma solução qualquer, eu posso fazer C1 igual a zero, né? Anular isso aqui. E a minha solução y2 é a mais simples, né? Eu escolho a mais simples. Menos 1 sobre 2x. De fato, y1 e y2 são soluções independentes, linearmente independentes. Só para lembrar, esse é o y1, né? Se você fizer o Wronskiano, você vai ver que vai dar diferente de zero, né? Então não tem como eu multiplicar uma constante aqui para dar menos 1 sobre 2x também, né? Bom, só para concluir, vai terminar o tempo, eu vou concluir no próximo vídeo, tá bom?